Oi, gente, mais uma coluna do Garrone aqui. Primeiro eu queria agradecer pelos comentários em relação à última coluna, que foi sobre o Irã. Foi a primeira parte do vídeo, não sei quando vem a segunda, vai depender do que acontece lá no Irã. Quando o Irã voltar a ser manchete, eu trago o Irã de volta aqui para a coluna. E além da notícia, eu mostro um pouco do meu olhar lá na viagem que eu fiz para o Irã. Eu vi um comentário de que alguém falava que eu enrolava muito para começar o tema do vídeo. Então, sem enrolação, vamos para o tema do vídeo dessa semana. Venezuela. Vocês viram aí, o título tá um pouco provocativo, né? Eu resolvi falar desse assunto por conta de uma declaração até surpreendente do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que é uma espécie de xodó, assim, da esquerda latino-americana, por conta da descriminalização da maconha, que é uma pauta da esquerda, por ele ter um jeito simples, né? Morar numa casa muito simples, por ele doar boa parte do salário dele quando era presidente. Mujica é um cara muito respeitado pela esquerda, um cara tranquilo, não agressivo, mas que até agora não tinha condenado o que acontece na Venezuela. Algumas declarações dele foram até muito criticadas justamente por ignorar o que está acontecendo na Venezuela. Aí o que acontece? Pela primeira vez, o Pepe Mujica reconhece que há uma ditadura na Venezuela. Não é a opinião da esquerda toda ainda, mas ele é um representante muito importante da esquerda. Tomara que essa sensibilidade que o Mujica teve se espalhe para o resto da esquerda para reconhecer que há sim de fato uma ditadura na Venezuela. Mas o meu título, vocês viram, é um pouco mais provocativo. A minha pergunta é: há um genocídio na Venezuela? E por que eu vim com essa pergunta? Do nada? Não, eu estava lendo sobre a Venezuela e eu me deparei com uma declaração do secretário-geral da OEA, Luis Almagro. Não bastasse criticar o governo de Maduro, dizer que é uma ditadura, ele foi além, chamou de genocídio e comparou com o genocídio em Ruanda. Ruanda, a gente lembra, o genocídio de 1994, o número preciso de mortes ainda não é conhecido, mas falam em até 1 milhão de mortes, pode até passar, que foi a minoria Tutsi dizimada e também os Hutus moderados. Não vou entrar nesse assunto, mas é um dos principais genocídios do século XX. Aí vem o secretário-geral da OEA e chama o que está acontecendo na Venezuela hoje de genocídio. Você concorda com ele? Acha um exagero? Bem, vamos pensar um pouco sobre isso. A Venezuela está num estado de exceção, que vem sendo renovado desde 2016, e o poder executivo, liderado por Maduro, concentra quase todo o poder lá. Você tem a Assembleia, que é liderada pelo Juan Guaidó, autodeclarado presidente da Venezuela, reconhecido por alguns países, inclusive o Brasil, mas na prática, o presidente de fato, não há dúvida, é Maduro. Então, para embasar minhas informações, eu vou recorrer ao relatório da alta comissária de Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, sobre a situação na Venezuela. É o mais próximo que a gente consegue entrar lá de uma forma independente. Eu digo entrar lá, ter acesso às informações de forma independente. A Michelle Bachelet não vai falar que há uma ditadura na Venezuela, porque ela, como representante da ONU, não cabe a ela taxar o presidente Maduro de ditador ou não. Mas o relatório dela é super crítico ao Maduro e pesado contra ele. Ela fala, por exemplo, que o governo vem deliberadamente reprimindo, criminalizando opositores e críticos ao governo, ativistas de direitos humanos, jornalistas. Os opositores são taxados de traidores, agentes destabilizadores. Defensores dos direitos humanos são difamados pela imprensa governamental, são intimidados, vigiados, ameaçados, perseguidos. A prisão de sindicalistas, por exemplo, que reivindicam melhores condições de trabalho. Isso tudo está no relatório. O relatório também traz uma parte que descreve a situação nos hospitais venezuelanos atualmente. Em alguns hospitais chega a faltar 100% dos medicamentos. Aí eu vou indicar um documentário, eu assisti pelo Philos, eu não sei se ele está disponível em outros lugares. O documentário é um documentário francês, mas pode deixar, não é nada à cabeça não. Chama Mulheres do Caos Venezuelano. São mulheres que estão vivendo aquela situação como, digamos, protagonistas dessa história. E tem um caso específico que mostra muito bem a situação nos hospitais. No documentário você vê algo que está lá descrito no relatório da Michelle Bachelet, da situação dos hospitais, que os parentes dos doentes têm que levar água, medicamento, luvas, até material cirúrgico. Bem, essa foi uma dica de documentário. Além do relatório da ONU, eu também dei uma olhada numa resolução do Parlamento Europeu que fala em 7.000 execuções extrajudiciais. Eu não entendi exatamente em que período seriam essas 7.000 execuções, mas de qualquer forma 7.000 execuções é um número relevante. Outra informação que me chamou a atenção, 94% da população venezuelana está abaixo da linha da pobreza, 94%. E na extrema pobreza são 62%. Quase 2 em cada 3 venezuelanos está na extrema pobreza e 94%
você tem uma elite privilegiada que não está na pobreza, que são ali 6%. A tortura é sistemática e tem um clima de terror, a justiça não funciona e, segundo a resolução do Parlamento Europeu, que pode ter várias críticas de algum tipo de enviesamento, mas é a resolução do Parlamento Europeu, tudo isso sob a responsabilidade de Nicolás Maduro. Eu vou destacar um detalhe que não é destaque no relatório da ONU, nem na resolução do Parlamento Europeu, mas é uma pequena situação que diz muito sobre a mentalidade do regime. Tem uma perversidade aí na relação do governo com o seu povo. Nessa situação de extrema pobreza, muitas das pessoas têm que recorrer a doações do governo de distribuição de comidas. E existem uns comitês locais de abastecimento e produção chamados de CLAP, que são esses comitês que distribuem caixas. Tem a foto aqui das caixas de comida para os venezuelanos. Nessas caixas tem arroz, lentilha, feijão, atum em lata, óleo de cozinhar, macarrão, farinha de milho, açúcar, leite. E a perversidade está no fato de a distribuição de comida, segundo o relatório da ONU e segundo a resolução do Parlamento Europeu, está sendo feita a simpatizantes políticos. Eu torço para que essa informação esteja errada. Se alguém tiver uma fonte mais confiável, por favor, eu quero estar errado, que o governo está selecionando pelo viés político a distribuição de comida. Eu quero estar errado, espero que esteja. Agora, minha pergunta, aquela minha provocação era outra. Isso tudo que está acontecendo na Venezuela se trata de genocídio? Quando fala em genocídio, tem que ficar muito claro que genocídio não é o coletivo de homicídio. Se você pegar, por exemplo, aqueles casos de atiradores em escolas dos Estados Unidos, eles entram nas escolas, atiram a esmo, matam dezenas de pessoas, isso não é genocídio. Genocídio está muito bem tipificado numa convenção internacional que foi feita em 1948, portanto, logo depois da Segunda Guerra, do horror da Segunda Guerra, foi aceita, incorporada à legislação brasileira em 1952, portanto, o governo Getúlio Vargas. Então, ela faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. Lá no artigo 2, há uma descrição do que é genocídio. Eu vou ler um por um e tentar fazer um paralelo com o que está acontecendo na Venezuela. Então, vamos lá. Artigo 2A. Matar membros de um grupo. A gente já sabe que o governo venezuelano vem executando opositores, quem seja contrário ao regime. Matar membros de um grupo. Será que cabe nessa definição? O B. Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Tem aí vários casos de tortura no relatório da ONU. C. Submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Talvez você pudesse incluir essa restrição aí de acesso à comida aos venezuelanos como a letra C aí do artigo 2 do genocídio. Será? Lendo assim, você pode até pensar que o regime da Venezuela é um regime genocida. Mas tem um detalhe. No artigo, ele restringe o genocídio a grupo nacional, étnico, racial ou religioso, o que imediatamente exclui a Venezuela de ser genocida. Por quê? Não é contra um grupo nacional, porque afinal são todos venezuelanos ali, não é um grupo étnico racial, tem algumas denúncias de repressão a indígenas e tal, mas eu acho, até onde eu sei, é marginal. E religioso também não é, porque você tem uma unanimidade quase cristã na Venezuela. Gostando ou não da Venezuela, a gente chega à conclusão que a repressão lá é política, o que exclui a Venezuela do genocídio. Por isso me assusta o secretário-geral da OEA usar esse termo genocídio, banalizar o termo genocídio, para ele taxar um inimigo político, um regime com o qual ele não concorda. Mas isso quer dizer que o Maduro não pode ser incriminado pela morte de seu próprio povo? Olha, pode. O relatório da ONU descreve detalhadamente as atrocidades, o Parlamento Europeu, na sua resolução, também descreve detalhadamente as atrocidades. Mas não é genocídio, é uma ditadura extrema que mata dissidentes políticos. Então, tecnicamente, não é genocídio. Tá, aí você não concorda comigo. Nem precisa concordar, mas não é uma questão de concordar, porque isso é a lei internacional. Aí pronto, eu cheguei à conclusão de que a Venezuela não é genocídio, ok, ganhei, lacrei, convenci todo mundo que o secretário-geral da OEA está errado. Claro que não. A minha ideia aqui é provocar uma
reflexão, porque eu vejo nessa questão da Venezuela, e parece que os brasileiros viraram especialistas em Venezuela, todo mundo sabe tudo da Venezuela, é uma briga pelo rótulo. E parece que a discussão sobre a Venezuela ficou resumida a isso. Aí vai um grupo aqui falar que ele é um ditador e o outro vai falar que a Venezuela está passando por uma crise econômica, social, política e a oposição é golpista. Esse grupo vai falar que ele é comunista e o outro grupo vai falar do interesse norte-americano nas maiores reservas de petróleo do mundo. Tá, mas esse é realmente o debate? Na minha opinião, a prioridade devia ser outra. Prioridade sempre vida humana. Ou você acha melhor tuitadas e textões no Facebook para tentar configurar o Maduro como comunista, ditador, ou os Estados Unidos como perversos que querem as riquezas da Venezuela? Você defende a família? Você é cristão? Você defende a vida humana? Você tem empatia pelo outro? Você é de esquerda? Você é de direita? Bem, lá você tem cristãos venezuelanos, famílias venezuelanas, crianças venezuelanas, pessoas de esquerda, de direita, comunistas, capitalistas, analistas, proctologistas, devoto de São João Batista. Está todo mundo sujeito a morrer por falta de comida, por falta de vacina, medicamento ou por reivindicar mais democracia. Para mim, pouco importa se são vidas venezuelanas. É gente. Ou será que o seu nacionalismo é maior que a preocupação com a vida humana? Eu acho que vida humana é sempre prioridade. Então vamos ler os comentários. Não, esse aqui não tem fotinho, só leio quem tem fotinha. Vamos lá. Wellington Almeida. Deixa eu ver se eu entendi. Num país onde homossexuais são enforcados apenas por serem gays e divulgado por toda a imprensa séria internacional, os influencers do My News, apoiados por um especialista em estudos iranianos, entre aspas, acham que está tudo de boa por aqueles lados. Eu tenho amigos gays no Irã e eles vivem a sua vida numa boa. Gente, da próxima vez, façam direito à lição de casa, porque o ar que está saindo da bolha onde vocês vivem está fedendo. Nossa, Wellington, que rancor. Desculpa se eu passei essa impressão. É claro que o Irã não é um paraíso para os gays, isso é óbvio, né? Porque senão teria parada gay de Teherã. O que a gente estava comentando na coluna, na entrevista que eu fiz com o Jorge, foi a relação entre público e privado. Na entrevista que eu fiz com o Jorge, teve uma parte que eu não botei na edição, que ele falava daquela declaração do ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, dizendo que não havia gays no Irã. Porque a concepção dele de gay é a pessoa que é gay publicamente. Então, como ninguém é publicamente gay no Irã, ele disse que não havia gays lá. É claro que há pena de morte, sim, para gays. Eu li uns números essa semana que estimavam entre 4 e 6 mil o número de mortes de gays no Irã desde a Revolução de 79. São 40 anos, até 6 mil, esse número é um pouco antigo, então pode ter ultrapassado de 6 mil. E influência, não sou influencer, sou jornalista. E assim, entre ser gay no Brasil e ser gay no Irã, tendo a acreditar que o Brasil seja melhor. Mas apesar de aqui não condenar a prática homossexual na legislação, você tem muitas mortes. Os últimos números do ano passado no Grupo Gay da Bahia dão conta de mais de 400 mortes de pessoas que foram mortas por conta de sua orientação sexual e identidade de gênero. Então o Brasil está longe também de ser um paraíso para os gays, mas de qualquer forma, se eu te ofendi de alguma forma, desculpa, e é interessante a sua preocupação com a comunidade LGBTQI+. Gabriel William, me apaixonei pela parte das senhoras pedindo desculpas pelo governo. Elas eram muito fofas, né? Muito fofas, mas infelizmente aquele governo é para pedir desculpa mesmo, né? Tem aqui o comentário do Christian Opali, perde muito tempo em introdução, cansativo, viu, Christian? Já reduzi a introdução, obrigado pela crítica. Guilherme Trezoldi. Eu tenho medo de errar as pronúncias dos sobrenomes, principalmente. Desculpa se eu falei errado. Garrone, tu conseguiu um feito inédito em mim, me ganhou de primeira. Já quero mais e mais do teu jornalismo. Não, meu jornalismo, né? Jornalismo do My News com liberdade, com um pouco de reverência, com aberto à crítica. E pode falar palavrão, pode xingar a gente. Não gosto muito de ser xingado, mas o povo xinga e tá tranquilo. Murilando TV. Amei o seu vídeo, vou usar com os meus alunos. Obrigado, mas assim, eu nem especialista em Irã sou, assim, eu fui ao Irã, eu leio sobre o Irã há algum tempo, mas nem sou um grande especialista, mas se você acha que está à altura dos seus alunos, obrigado aí. Júnior Nicolau, as diferenças e semelhanças são gritantes. Cara, Júnior, eu acho que você pegou o espírito do que eu tento passar, assim, porque quando falo em Irã, as pessoas acham que é um lugar super exótico,
E eu odeio quando você chama um outro povo de exótico. Eu acho que quando você chama outro povo de exótico, é um atestado de ignorância seu sobre aquele povo. Porque quando você chega perto, quando você vai ver, no fim das contas é tudo gente. E tem as bizarrices deles, como nós temos as nossas bizarrices, mas é tudo gente. Então, assim, é muito semelhante, sim, e é muito diferente, sim. Você tem o véu que nos afasta, né? As mulheres de véu, as mulheres aqui sem véu, mas, como a gente viu na conversa com o Jorge, o sexo, por exemplo, é uma coisa que aproxima os dois. Então, assim, não somos tão diferentes assim do Irã. Anísio Almeida, Garrone, cultura pura. Olha, não, tem que acabar um pouco com essa magia, que talvez as pessoas achem que eu chego aqui, sento, aí baixo um espírito de Xerxes aqui, e eu começo a falar sobre Irã. Não, gente, tem um estudo, eu já leio alguma coisa sobre o Irã há algum tempo, mas eu não tenho todas as informações na cabeça, eu tenho que reler algumas coisas, procurar algumas informações, para não ficar o achismo. Então, assim, por trás desse vídeo de poucos minutos, tem muito trabalho por trás, pesquisa, tudo para entregar a informação mais bem embrulhada possível. É claro que a gente está sujeito a falha, pode errar alguma coisa, um dado, talvez uma opinião seja um pouco extrema, incomode alguém. Eu leio, procuro fontes bastante confiáveis. Se eu tenho dúvida, eu digo que eu tenho dúvida sobre a informação. Como, por exemplo, eu falei do número de gays mortos no Irã desde a Revolução. O número que eu vi, que era o número da BBC, falava entre 4 e 6 mil, mas era o número de 2012. Então, eu tô compartilhando essas dúvidas com você. Longe de mim querer saber tudo. E, para falar o que eu estou falando aqui, rolou um suor. Então, assim, não é inspiração, não é encarnação de uma entidade persa aqui que me faz falar sobre o Irã. Tem um estudo aqui, mas obrigado pelo elogio, mas pode desconstruir esse personagem aqui é carne e osso, eu devo errar muito e vocês podem comentar, não sou o dono da verdade, longe disso, não quero ser. Bem, essa foi a coluna de hoje, espero que vocês tenham gostado sobre essa minha reflexão sobre a Venezuela. Sigam o canal, toquem o sininho, como eu falei, a programação do My News tem estreia chegando aí. Será que eu... Não posso falar. Vocês não vão ver minha cara, mas eu participo de alguma forma desse projeto, na direção, na edição. Então, vai valer a pena seguir o My News. A equipe do My News trabalha bastante para ter essa informação, sabe, apurada, algo bastante equilibrado. Eu acho que vocês percebem isso, eu tenho visto nos comentários, que vocês já perceberam que a intenção do canal não é ofender ninguém. A gente quer promover debate, levar informação. A gente checa para não passar fake news, isso é uma preocupação do My News muito grande. E eu acho que vocês estão gostando do trabalho. Então se inscreve no canal, você não vai se arrepender. E na semana que vem tem mais uma coluna do Garrone. Obviamente o tema eu não sei, eu vou ter que pensar ainda. Sugestões, podem mandar sugestões, que às vezes uma palavra dá uma inspirada assim e eu trago um assunto diferente. Enfim, odeio usar essa palavra. Tchau, até a próxima. Curioso, porque eu resolvi fazer essa coluna para falar de assuntos internacionais. Esse é o escopo da minha coluna. Aí algumas pessoas me adicionam no Instagram e mandam direct, assim, fazendo perguntas meio pessoais, assim. Eu acho tão engraçado que eu possa gerar algum tipo de curiosidade em alguém e essa pessoa se sinta confortável para entrar no meu Instagram e fazer perguntas pessoais. Agora é momozinha, momonossa e pedreira. Sucesso. Tá aí, descobri. É culpa da Marília Mendonça. Como eu gosto dela e ela é uma cantora muito popular, eu acho que as pessoas se sentem à vontade para mandar essas perguntas pessoais. Mas assim, eu não respondo. Fez pergunta pessoal, deixei no vácuo. Pergunta pessoal, né? Pô, nada a ver, mas você acha que eu sou grosso? Não, né?